Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciar o vídeo, queria pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar seu like. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Aqui na descrição tem o link do Instagram, tá bom? Pessoal, antes de iniciar o vídeo da tia Cleude, eu queria só falar uma coisa para vocês. Em primeiro lugar, queria pedir desculpa pelos meus últimos vídeos que eu postei. Eu tive um problema, não consegui resolver. Muita gente falou um monte, né? Porque tem pessoas que não conseguem entender que é máquina, mas é o ser humano que tá ali por trás, né? Se o ser humano falha, automaticamente falha tudo. E tem coisas que a gente não consegue reverter. Então, assim, eu peço mil desculpas, né? Inclusive, eu fiz até o vídeo, a parte 2, para vocês verem o término do vídeo, né? Para não dizer que cancelei o vídeo, que eu me arrependi. Foi um erro mesmo, a gente não conseguiu consertar. E para não tirar aquele vídeo todo, né, porque ele foi até 4 minutos e 31, aí eu falei, não, vamos fazer uma parte 2 que complementa ele, né? Para não tirar, tinha muitos comentários, então eu não quis tirar o vídeo. Então, assim, eu peço muita desculpa para vocês. A gente tenta melhorar, a tecnologia aqui também não é tão avançada, mas a gente vai tentando aos poucos, né, gente, se adequar e levar um conteúdo para vocês de qualidade, sendo que nesse momento não deu. Então, assim, para quem não se importou, eu agradeço, para quem se importou, eu peço desculpas, tá? Então, assim, vamos lá o vídeo da tia Cleude. Pessoal, a tia Cleude, ela tem um projeto, né, que chama ainda a Esperança. Ela foi voluntária lá no projeto do Pai Marcos, né? E assim, ela decidiu parar com o projeto. Ela falou que não tá aguentando mais. De repente, isso é momentâneo, né? Porque quem gosta de praticar essas ações, eles não param, porque eles sabem que aquilo faz feliz. Mas a tia Cleude decidiu porque ela tá muito cansada de ataque. Existe a diferença, você dar a sua opinião, ser construtivo no que você fala para a pessoa. Por que você não faz assim? Assim não vai ser bacana. E a tia Cleude, assim como o pai Marcos, tem dificuldade de lidar com essas críticas construtivas, né? Eles confundem com as pessoas que falam, eu quero que termine esse projeto não é de Deus, que vocês fechem as portas, sabe? Que torce contra. Mas quando vem as críticas construtivas, a gente tem que saber dosar e entender o que serve pra gente e o que não serve. E o que não serve pra gente não significa que é errado. A gente que tá vendo com outros olhos. E a tia Cleude, gente, muita gente, né, atacou ela. Mas a tia Cleude dá muita liberdade para as pessoas. Ela entra nos grupos, ela fica lá nos grupos batendo papo, sabe? Ela tem que parar, ela tem que se focar no projeto. Esses grupos fazem mal para todos. Graças a Deus, né, o pai Marcos desistiu de ter esse exército aí que dizem que ataca todo mundo, porque isso não é bacana, isso não é de Deus, sabe? E aonde tem amor, tem que ser plantado amor para colher amor. Não adianta você dizer, eu sou de Deus, glória a Deus e aleluia. E aí? E fazendo tudo errado. Entendeu? Porque lá no projeto do pai Marcos, ele estava dando vazão para essas pessoas, sabe? Para essas pessoas se atacarem. E isso não é legal, isso não é um bom exemplo. O pai Marcos tem que devolver as ofensas com amor, fazendo o que ele fez com a mãe da Natália, que foi lindo, maravilhoso, uma live super emocionante. Ali você tá vendo que alguém precisa. Isso é um tapa na cara de quem fala mal, entende? Mas existe a pessoa que fala mal e existe a pessoa que é construtiva, sabe? Que quer ajudar o projeto. Aí tá errado. Isso aí tem que ser às claras. Algumas coisas estão erradas. Isso são ajudas. E assim, a tia Cleude tem essa dificuldade também. Porque em questão da Flávia, quantas vezes eu vim aqui dizer que a tia Cleude estava se tornando codependente da Flávia? Ela cegou, ela tampou os olhos para a Flávia. Sabe, a Flávia erra, mas eu gosto dela, o que eu posso fazer? Mas está amando errado. Quando você passa a mão na cabeça de um dependente químico só por ele ser dependente, você está errado. Sabe, porque ele não é besta, ele sabe que ele está te manipulando. Então, assim, ela tinha que ser mais rígida. Eu não sei se é por causa do Fabrício também. Ela tem medo, de repente, da Flávia chegar lá e levar o Fabrício embora. Então, tem várias coisas que a gente não sabe. Mas, pelo que a gente sabe, ela defende muito a Flávia. E isso não é bom. Não é bom para ela e não é bom para a Flávia. Porque a Flávia não vai melhorar nunca. Porque ela sabe que ela pode ir lá na tia Cleude, tomar banho, comer, fazer o que for. Só que, devido à dependência, ela vai começar a roubar.
Por quê? Porque ela precisa de dinheiro. Só ir lá tomar banho e dormir e se reerguer não está sendo suficiente para ela. E a tia Cleude está dando esse espaço. E isso está errado. Então, assim, se você falar, a Flávia é problema meu, como ela disse uma vez, aí o problema seu. Pegou seu celular que você deu para a criança, que inclusive a criança é filho dela, entendeu? Ela levou o celular. Tia Cleude, se ela pegou o dinheiro que ela recebeu do governo e foi usar droga e não comprou nada pro filho, o que falar de uma mãe com 4 filhos, tudo que os outros criam? Então, assim, qual é o amor que essa pessoa tem? Ah, mas a Flávia gosta de mim. A Flávia não gosta nem dela. A Flávia fica procurando espaços onde ela se infiltrar para ela ter benefício. E aí no seu projeto ela tem. E eu sabia que isso não ia dar certo. Todas as vezes, tia Cleude, corta o laço. Tem que cortar o laço. Porque daqui a pouco, quem vai precisar de tratamento é a tia Cleude. Gente, ela precisa se tratar para lidar com essas pessoas. Gente, quem convive com dependente químico adoece emocionalmente. Porque eles manipulam, eles fazem as pessoas entenderem que eles estão bem. No momento que eles podem, eles dão bote. E ela dá espaço para a Flávia. Ela defende, vai falar qualquer coisa da Flávia. Ela tem que parar. Ou ela pega a guarda do Fabrício e deixa a Flávia longe do projeto dela. Porque qual que é o exemplo? Aí as pessoas vão atacar, aí as pessoas não vão ajudar. Entendeu? Ela tem que pensar no projeto dela. Qual que é o foco? Eu quero ajudar a Flávia ou eu quero ajudar meu projeto? Eu quero que meu projeto cresça. Ela tem que pensar isso na vida dela. E isso vai deixando a pessoa desmotivada. A tia Cleude começou a ficar desmotivada. Por quê? Ela se relacionou com o Gessé. O Gessé também já teve as recaídas deles. Então todo mundo se preocupa. Eu aqui no meu canal me preocupei quando ela se envolveu com ele. Porque ali o projeto, ele também está em tratamento. A gente fica preocupado. Mas elas não querem nem a nossa preocupação, entende? Porque elas estão tão envolvidas com a situação que ela não quis saber que ninguém falasse nada. É a mesma coisa da Flávia, sabe? A Flávia só tira proveito. Não existe amor ali, nem carinho, nem nada. Porque ela também não se ama, não ama o filho, sabe? Meu Deus do céu, até quando a tia Cleude, que trabalha com dependente químico e não consegue entender? Ela precisa ir lá se especializar, né? Para encontrar um equilíbrio. Ou até mesmo participar de grupo de apoio, porque isso não é só para o dependente, é para quem está em volta também, entendeu? Até eu que comento constantemente, eu participo de grupos, é importante, gente. A gente tem que participar, a gente tem que conhecer, a gente tem que entender o que é essa doença, o que é a dependência química, para depois a gente começar a lidar com as pessoas, porque senão você fica ali manipulada, fica doente, e aí? Você vai ajudar quem? Ninguém, porque o seu emocional está abalado. Então a tia Cleude começou a ser manipulada. Ela é manipulada constantemente pela Flávia. Então ela não pode deixar, sabe? Ela não pode parar as coisas dela porque ela desanimou com a Flávia. Porque é isso que acontece. Você não vê essas mães que têm os filhos dependentes? Elas não vão atrás de ajuda. Aí o que acontece? Elas pegam, abrem mão da sua vida. Eu vi uma moça falando que ela não assistia mais nem TV, não assistia nem o que ela gostava, porque senão o marido dela ia se zangar, porque ele não ia se interessar no que ela estava assistindo, e ia sair pra rua e podia usar droga. Então, quer dizer, a sua vida depende do cara. O cara é dependente da droga e você é dependente dele. E aí? Você vai conseguir ajudar ele? Não, gente. Por isso que quando uma pessoa vai para um tratamento, a família tem que se tratar, porque ela tem que saber receber esse ente querido, essa nova pessoa. Senão ela afunda a pessoa novamente. A família pensa que está ajudando e ela vai ser responsável, né, pela recaída do ente querido. E isso ninguém quer, mas é automático. A gente precisa participar de grupo de apoio. Todas as pessoas que lidam com dependente químico. Gente, as pessoas adoecem. Às vezes parece até mentira, mas isso é verdade. Entendeu? O dependente químico, ele manipula as pessoas. É muito triste tudo isso. Eu tenho muita dó da tia Cleude, porque ela tem um coração muito bom. E ela se deixa se envolver. Quem já se viu participar desses grupos diretamente, gente? Eu, que não era meu nome ali envolvida, eu fiquei um dia só e falei, tô fora. Aí a tia Cleude vai lá, você viu que ela falou que os grupos estavam deixando ela doente. E era uma brigaiada, uma xingação. Ela não tem que participar disso. Sabe? Não tem que participar. Eu espero, tia Cleude, do fundo do meu coração, que você repense sobre tudo isso. E se voltar, volta mais forte. Cada vez que você dá força pro positivo, o negativo vai se perdendo. Então esquece quem fala mal.
Esquece, para de excluir, esquece isso, sabe? Começa, só lê coisa boa, as coisas ruins você deixa passar direto, eu faço isso. As coisas ruins, eu nem ligo, eu agradeço que pelo menos a pessoa tá aqui. Tem gente que não cuida do seu próprio canal, quer cuidar do canal do outro, sabe? Então, assim, as pessoas é assim, as pessoas são assim. Isso faz parte do ser humano. O ser humano gosta de se crescer diminuindo o outro. E não é assim a vida. A vida da gente é uma só. Passa rápido. Pra que eu vou ficar xingando, agredindo as pessoas, humilhando as pessoas? Não. Aqui no meu canal, eu quero que as pessoas cresçam. Eu dou dicas para as pessoas. Eu busco informação para ajudar essas pessoas. Só que elas entendem que eu tô querendo prejudicar, mas eu não estou. E depois lá na frente vão começar a entender. Foi o que eu falei pra tia Cleude. A Flávia ainda vai te prejudicar. Você vai fechar seu projeto por causa da Flávia. Porque é isso. Ela tem que entender que quem não desiste do ente querido é a família. A clínica não, o projeto não. Entende? Já imaginou se as clínicas começarem a pegar amor? Ah não, esse daqui, né, é de estimação. Então não adianta. Não pode. Quer ajuda? Eu vou te colocar numa clínica especializada. Caso contrário, eu não vou poder te ajudar mais. E aqui na minha casa você está dando mau exemplo. Porque a Flávia estava dando mau exemplo. E isso era nítido. Daqui a pouco todo mundo começa a fazer o mesmo, porque o Marcelo vai entender. A tia Cleude tem um coração bom. Depois eu peço para voltar, ela deixa. E eles vão começar a manipular ela. Entendeu? Renato, todos ali. Então ela precisa de exemplo, gente. Você falar não adianta. Ela precisa dar exemplo ali para eles. Gente, vamos fazer ação solidária, vamos entregar o café da manhã, fazer atividade com esse pessoal. É muito difícil. Chama um personal, alguém que possa ajudar eles a fazer exercício, fazer parceria, correr atrás de parceria para deixar a mente desse pessoal ocupado. E quem deu pix pra Flávia, pelo amor de Deus, né, gente? Isso aí, tia Cláudia, a pessoa fez de propósito, porque tá mais do que esclarecido que não é para dar dinheiro para esse pessoal. As pessoas dão porque elas querem ver o circo pegar fogo. E se elas queriam que você desistisse, eles conseguiram, porque você desanimou, entendeu? E a gente precisa ser forte emocionalmente para lidar com o ser humano. O ser humano é ingrato, o ser humano não tem amor por ninguém. Eles falam tanto de Deus, mas eles não têm esse amor. Você sabe que o amor, ele é lindo, ele é puro. Sabe, você vê alguém te xingando e você fala, essa noite eu vou orar por você. Você entende? Você vê as pessoas criticando, você não vê as pessoas abençoando o outro. E os grupos, eles servem muito para isso, né? Para atrasar a vida das pessoas. A tia Cleude tem um coração maravilhoso, só que ela não tem estrutura emocional. Ela se apegou à Flávia e é filha dela. Então, assim, por que ela não pagou o cara do Uber? Sabe? Porque a Flávia enganou uma outra pessoa que estava dentro do projeto dela. Então, assim, ela poderia chegar no rapaz e falar, olha, eu vou te pagar. Por quê? Porque além dela estar na minha casa, ela prejudicou uma outra pessoa que também está na minha casa. E todos que estão dentro da minha casa é minha responsabilidade. Entendeu? Então, essa é a hora dela colocar postura. E não de ninguém rir na live. Não, ela tinha que colocar postura. E mostrar amadurecimento ali naquela situação. E depois, fechasse as portas para Flávia. Flávia, pelo amor de Deus, não apareça mais no meu projeto. Você está sendo um péssimo exemplo. Falasse diretamente, você não quer tratamento. Você está prejudicando o seu filho. Entende? Ela tinha que chegar e ser direta, objetiva. Não adianta, eu não quero mais saber do projeto. Ela pode ter outros problemas que ela não fala, sabe, gente? Mas assim, pelo que a gente vê é isso. Tia Cleude, me perdoe se a senhora tiver outros motivos. Mas se for só por esses motivos que eu tô falando, não desista, sabe? Mas seja uma pessoa forte. Não leve tudo em consideração, não leva tudo pro coração, sabe? Aprenda ali peneirar o que serve e o que não serve. O que não te serve, descarta. Mas não precisa. Quando eu falei pra você que não precisa estar chorando nas lives, não é que você não tem direito a sofrer, entendeu? Eu às vezes estou com problema, mas eu venho aqui e falo com vocês. Sabe por quê? Porque eu ficando na minha cama chorando não vai resolver, entende? Então eu falo, vou trabalhar, vou fazer alguma coisa, né? Vou acrescentar alguma coisa na minha vida. E depois que eu termino de falar aqui com vocês, eu limpo minha alma, eu conversei, eu desabafei. Então isso é importante. Às vezes a pessoa não sabe os nossos sentidos, o porquê que a gente faz certas coisas.
mas nós sabemos e Deus sabe. Então a gente não tem que estar pensando o que o outro acha. O que o outro acha é só o que ele acha. Não vai mudar nada na sua vida, sabe? Dá um tempo para você, para pensar, entendeu? Pensa em tudo que você já fez de bom para as pessoas. E se você vê que não dá, faça uma lista do lado positivo e do lado negativo. Qual que pesar mais, você segue o que pesou, entendeu? Mas não desista só por causa de Flávia, entendeu? Porque se alguém deu dinheiro para ela para te tirar do foco, conseguiu. Não é fácil ter um projeto. Quando a gente entra de cabeça em alguma coisa, a gente tem que ir até o fim. A gente tem que lutar por ele para que tudo dê certo. A gente não pode se vitimizar. No dia que você não quiser mais, você fala, gente, não dá para mim. Eu não estou conseguindo. Isso não é covardia, sabe? Isso não é covardia. Você tem esse direito. Quando eu desisti de fazer resgate de animais, assim, foi um sofrimento muito grande para mim. Mas era aquela decisão que eu precisava tomar. Eu estava me desgastando, eu estava, sabe, gente, ficando doente, porque eu não conseguia atingir meu objetivo. E isso não é fácil pra gente. Depois que a gente tira esse peso das costas, a gente começa a orar. Quando eu vejo qualquer situação, eu oro, peço para Deus ter misericórdia, entendeu? E a gente pensa que a vida da gente é tão curta pra gente estar se estressando, dando ousadia para quem a gente não tem que dar. Você dá muita ousadia para as pessoas. Começa a focar só no lado positivo. O lado negativo, cada vez ele vai caindo. A gente tem que pensar sempre no lado bom. Deixa o lado ruim para depois, né? É tão ruim, deixa ele para lá. Vamos pensar no lado bom. Eu fiquei muito triste porque eu gosto muito do seu projeto, Tia Cleude. O que você decidir está decidido. O importante é sua felicidade. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, pessoal. Não esqueça de ir lá no Instagram. O link está na descrição.